iniciando então a segunda parte do nosso mini treinamento, que é a parte de gestão cristã, como eu disse. E sempre eu falo, eu comecei a minha vida em empresa querendo ter aprender administração, porque eu sou engenheiro civil e não tinha formação, apesar da escola de engenharia que eu fiz, me deu alguma condição de administração, mas eu não tinha formação nem experiência. E sempre pensei em fazer um manual administrativo até hoje. Eu estou hoje exatamente fazendo uma restauração, depois de 35 anos, do que seria esse manual, né, de administração, que é o sistema Dynamis. Então, nós estamos fazendo agora, vamos começar a desenvolver softwares exatamente para fomentar o empreendedorismo técnico nas pessoas que estão começando a empreender. Nós queremos dar todas as condições para vocês empreenderem, né? Fomentando as empresas. Nossa função hoje é auxiliar, orientar, é verificar exatamente esse controle de qualidade do processo todo, que é o CQP que eu falei há pouco, da assessoria geotécnica, consultoria na parte de solos, enfim, ajudar, porque é na vivência nossa, com você que possa vir a ser um empreendedor geotécnico, que nós vamos aprender. Eu continuo aprendendo e você começa a aprender o empreendedorismo geotécnico, praticá-lo. E toda a nossa experiência a gente vai passar de alguma forma, mas vivencial, um problema em questão, né? Não só na parte de, de empresa, mas também de assessoria, a parte jurídica, administração, enfim. No entanto que às 16 horas, todo dia, de segunda a segunda, nós temos uma mini aula de terraplanagem, com o mesmo objetivo. Lá nós somos mais na parte temática. Bom, mas dando prosseguimento aqui a que eu venho falando, nesses últimos dias, nós criamos já uns quase 20 anos atrás os 10 mandamentos do empreendedor Jotec, que faz parte do sistema Dynamis, né? Que é o manual de administração que inicialmente tinha e tem a ideia de ser uma estrutura dorsal desse empreendedorismo que eu falo, que eu prego aqui, que é o objetivo da academia fomentar este empreendedorismo, que a gente vem construindo há 10 anos. E falamos já que o principal fundamento é o conhecimento trino, que é exatamente a vida espiritual. Então, o ponto maior, supremo, que nós estamos aqui no plano horizontal, né? Querendo atingir é que as pessoas ascendam espiritualmente, ou seja, que elas saiam de uma visão só do mundo, né? Desses valores do mundo, mas entrem como novos nascidos. Não vou abordar isso agora, é na terceira parte que a gente fala isso. E todas as nossas lives, por sinal, hoje é quinta-feira, tem live às 19 horas, e que ascenda na carreira espiritual, que não é religião. E é isso que nós escrevemos aí. Depois já falamos bastante, mas vamos falar muito mais, porque eu estou há 35 anos batendo nessa tecla, e outras que a gente vai falar em seguida. Quer dizer, que eu vou repetir mais uma vez, vou repetir todo dia. Né? Para nós, no empreendedorismo geotécnico, questão verdadeira e produtivista que nós fomentamos, se eu sou fomento, eu tenho que orientar as pessoas assim. Se eu sou um treinador, eu tenho que treinar a pessoa do jeito que eu acho melhor para a pessoa. Né? É o que eu faço. No que pese que as pessoas não entendem esse projeto, não entendem o pioneirismo dele, né? E não entendem nem que eu, como engenheiro civil, estou falando de Deus, de Cristo, toda hora. Mas é Ele que me guia desde os 19 anos, eu não posso fazer a vontade do mundo e não fazer a vontade do meu Pai Celestial. Por sinal, o Pai Nosso fala para fazer a vontade de Deus. Todo mundo é hipócrita, porque repete, mas faz a vontade de cada um, né? Então, todo o processo que eu pus aqui, ação, atitude, atividade, tem que ser norteado por um procedimento. Então, nós estamos restaurando os nossos procedimentos e, ao restaurar o procedimento, tem um procedimento fundamental e primeiro, eu vou até inverter a ordem aqui, que é o FFO, Fluxo Financeiro Operacional. Quer dizer, uma empresa, a hora que pede uma proposta para a empresa, começa a nascer um fluxo financeiro operacional. Então, a primeira coisa que as pessoas precisam fazer
É o fluxo financeiro operacional, entender. E agora nessa restauração nós estamos tentando pôr na cabeça das pessoas, e na minha mesmo, que eu estou restaurando, eu estou me restaurando, né? Que eu tenho um fluxo financeiro operacional, numa fase primeira, que é de fechamento de negócio, e se fecha o negócio eu entro numa segunda fase, que é a fase de pendências ou problemas que eu vou ter para executar aquele trabalho, as providências que eu tenho que tomar e o prazo e a prioridade. Prazo no sentido de tempo e prioridade no sentido de quem vem primeiro e quem vai depois. Bom, tudo isso tem uma longa conversa do dia a dia. Então, você vem trabalhar comigo, nós temos que todo dia ficar vendo como está esse fluxo financeiro operacional, né? E como ele se liga em outras coisas. Então nós estamos agora, eu particularmente, depois de 35 anos, eu sempre deleguei isso aos outros e eu errei. Eu não posso delegar coisas às pessoas que ainda não têm maturidade espiritual, porque elas não compreendem. Isso não é desdém, isso está escrito na Bíblia. A Bíblia fala que o Filho de Deus discerne todas as coisas, mas não é discernido. Então, eu não estou julgando se a pessoa é ou não filho de Deus, mas eu estou dizendo que ela não tem maturidade espiritual, ela não entende. É a mesma coisa se você falar para uma criança certas coisas, ela não vai entender. Por quê? Porque ela não tem maturidade ainda para entender. Adolescentes, às vezes, não têm maturidade. Tem pessoas com 20, 30, 40 anos que às vezes não têm maturidade. De certa forma, a contingência da vida dela fez com que ela não amadurecesse. Então, é disso que nós estamos falando aqui, quando nós falamos desse princípio que aqui deve ser, vou corrigir, FFO, PPPOs, depois vem os procedimentos e os termos de referência. Tá? E isso tudo nós vamos colocar agora, se Deus quiser, eu agora na cabeça disso, nós vamos colocar em ativos, em programas, enfim, e tal, facilitar o uso da pessoa, do empreendedor. Porque ele não conhecendo isso, ele não avança no desenvolvimento dele. Então eu tenho que fazer uma ferramenta. Vou dar um exemplo. Como que alguém vai consertar um automóvel, né? Se ele não tiver as ferramentas próprias que são necessárias? Não vai. Ele não vai. Então o mecânico ele faz manuseios para ver o problema e resolver com as ferramentas que ele precisa. Se não tiver ferramenta, ele não conserta, ele não resolve o problema. E nosso empreendedor em Joteco, também estou vendo que demorei 35 anos, eu tentei várias vezes, mas o inimigo não quer que eu faça isso. Então agora eu assumi eu fazer isso, que é essa ferramenta, para o empreendedorismo Joteco, que é a questão verdadeira e produtivista. Bom, apesar que as pessoas também não vêm participar aqui dos nossos mini treinamentos, nossos workshops, que são gratuitos. Então, aí depende da pessoa ser buscadora também, né? Que é o Filho de Deus. O Filho de Deus é um buscador. Veja bem, o Filho de Deus, ele só pode ser Filho de Deus se ele se arrepender. Se ele não tiver arrependimento, ele não vai buscar Deus. Não há necessidade de buscar Deus. Se está tudo certo para ele, vai buscar Deus para quê? A vida dele já está maravilhosa. Por isso que Deus às vezes deixa o inimigo arrebentar com a vida da pessoa, para ver se a pessoa vai buscá-lo. Porque tudo que ele quer é ver a criatura fraca aos pés dele, para exatamente habitar o coração dele. Então, a gente está tendo essa dádiva de poder ligar uma questão humana, né, numa questão celestial. Porque, na verdade, o Filho de Deus é isso. Ele é um ser humano, está em carne e osso, sangue, mas, na verdade, ele está dirigido pelo governo de Deus, espiritualmente. E por isso que eu falo que a gestão é cristã. Se eu não tenho entendimento verdadeiro do que é uma vida cristã, o que é Cristo em mim, o que é o Espírito Santo me guiando, eu não consigo entender o que eu, como treinador, eu, como contratante, eu, como fomentador do empreendedorismo técnico, eu não vou ser entendido. Né? Então é isso, essa ferramenta que agora eu vou me dedicar muito
né, inclusive organização, toda a parte ferramental, vamos dizer assim, para que o empreendedorismo geotécnico possa ser melhor, bem sucedido. Mas isso depende de cada um também. Né? Bom, já deu nosso tempo e vamos. Espero que ontem, desculpa, eu não tinha som, deu uma falha aqui no som. Vamos para a terceira parte, então.